Bom dia, gente! Hoje eu e meu grupo vimos explicar como aconteceu a crise de 1929. Vamos embora, tamo junto! A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte queda econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, marcando a decadência do liberalismo econômico, tendo como causas a superprodução financeira. Antes da crise estourar, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo. Até antes mesmo da Primeira Guerra, a economia americana possuía índices que comprovavam essa supremacia. O avanço da economia americana tornou-se o país responsável por 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica. A nação também era a maior criadora do mundo e emprestava din-din para as nações europeias no período de reconstrução após a Primeira Guerra. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Essa euforia econômica refletia na população de uma forma que levava ao consumismo acelerado. Assim, as pessoas compravam artigos eletrodomésticos, carros de uma maneira assim desenfreada. Esse consumismo era motivado pois o país não tinha nenhum tipo de intervenção ou regulação estatal. Para te ressaltar que esse crédito também cumpria um importante papel nas diferentes atividades econômicas. Nessa época, entre 1923 e 1929, os Estados Unidos estavam numa boa, porque eles estavam com um crescimento industrial alto e um momento assim de emprego muito bom. Pra vocês terem noção, nessa época, a taxa de desemprego dos Estados Unidos é de 4%. Então, é uma taxa muito baixa. A produção dos automóveis aumentou em 33%, o número de indústrias instaladas aumentou em 10% e o faturamento quintuplicou. Por causa desse boom econômico, as pessoas começaram a investir intensamente no mercado financeiro, assim disparando a especulação monetária. A especulação, seria as pessoas comprarem as ações, esperar elas valorizarem para eles lucrarem e eles revendê-las. Isso, fazia com que o valor das ações aumentasse, pois tinha muitas pessoas comprando, criava uma falsa sensação de prosperidade. Podemos dizer que a continuidade desse falso cenário, mesmo de prosperidade financeira e a superprodução, foi o que levou à quebra da economia americana. As produções industriais caiu no mínimo 1/3. A produção de automóveis foi reduzida em 50%, a falência de milhares de empresas e bancos também. Alguns dados que evidenciam o impacto da crise na economia dos Estados Unidos: PIB nominal dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%, o desemprego disparou e alcançou 27%, as importações caíram 70%, as exportações caíram 50%, diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que ele estava investido em valores de especulação que haviam desaparecido com a quebra de bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. Agora, sobre as consequências, os efeitos para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933, logo após os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia do novo acordo. O período mais crítico foi de 1929 a 1933, logo após os efeitos
da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia do novo acordo.